senhor presidente, vereadores e vereadoras. Quero aqui agradecer também a todos que nos assistem no plenário, assim também como aqueles que nos assistem através da TV Jaguar, que transmite ao vivo esta sessão ordinária, os nossos conterrâneos radialistas das rádios AMs e FMs também que transmitem e que pegam aqui as gravações das nossas falas para transmitir no rádio AM e FM de Morada Nova, aquele pequeno produtor, agricultor, distante naquelas comunidades que assiste ainda no radinho de pilha, no cercado, no roçado. Importante ele nos ouvir. Senhores vereadores, eu tomei conhecimento através de emissora de rádios, pela imprensa, a questão de denúncias gravíssimas, crimes cometidos por sindicatos que representam trabalhadores rurais de algumas cidades aqui do Vale do Jaguaribe. Vereador Omar, quero até pedir minhas desculpas por Vossa Excelência estar na tribuna, e quando tem um orador na tribuna, eu tenho o máximo de cuidado de ouvi-lo, para que também, quando eu estiver utilizando a tribuna, aqueles meus colegas possam também me ouvir. Então, é importante a nossa fala, para que a gente possa aqui discutir, debater assuntos de interesse das comunidades, ou seja, da sociedade. E me chamou a atenção, vereador Ilmar, vereador Jorge, vereador Edinho, vereador Marquinhos, vereador doutor Nacélio, vereadora Jane, vereador Rosimeire, Cláudio, vereador Everardo. Me chamou a atenção porque nós que somos agentes políticos, agentes públicos, nós que somos, e nós somos por natureza, nós não somos vereadores porque nós queremos ser vereadores, não. Nós que estamos aqui, nós somos vereadores porque o povo nos colocou aqui, o povo foi para a urna, ou seja, as pessoas foram para as urnas e nos colocaram aqui para representá-las, essas pessoas. É por isso que nós não somos vereadores, porque nós queremos ser vereadores. Não. Uma coisa nós não podemos obrigar 1.500 pessoas para ir às urnas. Você pode votar em branco, você pode votar nulo. Você tem várias maneiras, apesar que eu acho, eu posso estar errado, que o voto poderia ser até facultativo. Mas, vamos aguardar. Mas na questão é que nós temos o dever, diante da lei, a obrigação de escolher os legítimos representantes. E aí, posteriormente, faça as cobranças devidas se ele não estiver correspondendo. Me chama a atenção porque eu trabalho nessa área desde 1990, que eu trabalho nessa área de assistência social. Como? Ajudando as pessoas, quando eu iniciei na Fundação São Lucas, voluntariamente. Eu trabalhava na fundação, na minha função de auxiliar de farmácia, auxiliar de almoxarifado, passei para a emergência e passei por vários setores, em outros setores, até pelo raio-x, circulante de sala de cirurgia, e o doutor Nacélio já estava lá quando eu cheguei. E fiquei lá 5 anos, e comecei a trabalhar em associações comunitárias, e é voluntário o trabalho. Trabalhava com aposentadorias. Como é que eu trabalhava? As informações devidas, prestando aquele serviço voluntariamente, para que o cidadão, que muitas vezes ele não tem conhecimento, o cidadão trabalha a vida toda,
no campo, enfrentando a seca, enfrentando o verão, enchentes, mas ele está lá no campo, cria sua família com dificuldade, coloca para estudar, cria o seu gadinho com dificuldade, e quando chega na hora da aposentadoria, a vereadora Jane sabe disso, que acompanha o trabalho da mãe dela, e muitas vezes tem a sua aposentadoria negada. Até na cidade, tem pessoas que nunca trabalharam na agricultura, mas porque têm conhecimento, se preparam com uma documentação, doutor Nacélio, para quando chegar a sua aposentadoria, ele tem prova suficiente que é agricultor sem ter trabalhado na agricultura. Apesar que quem mora no interior, a maioria trabalhou na agricultura. Aonde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que o cidadão que tem esse direito adquirido, é um direito através de leis que o Congresso votou e aprovou, pela Previdência Social, você já tem um direito legal, obrigado, doutor Nacélio, mesmo sem passar por sindicato rural, você tem esse direito legal, amparado por lei. E o que eu vi, a Polícia Federal investigando cidades, não está em Morada Nova, mas são cidades aqui próximo, aqui do Vale do Jaguaribe, investigando os sindicatos rurais com o INSS, pessoas que utilizam do sindicato rural para se beneficiarem, recebendo propina para poder beneficiar uma pessoa que tem o seu direito já adquirido. Isto é um crime terrível, isto é algo abominável, que nós não admitimos, que não comungamos, que não aceitamos de maneira alguma, porque quando eu trabalhava em associação comunitária, passei por muitas dificuldades, enfrentei muitas. Até a minha energia muitas vezes aconteceu de estar cortada por conta de nós trabalharmos nessa área de servir e gostar de servir, e passei por muitas dificuldades até chegar nesse parlamento. Mas eu nunca pedi algo em troca, e as pessoas que trabalham comigo sabem disso e também não pedem, que, por exemplo, para mim poder lhe ajudar, eu tenho que ser ajudado. Nem o voto, que para nós que somos políticos, o que interessa, o mais importante é o voto. Mas para mim o que vale é o reconhecimento. Eu acho que o reconhecimento, ele está acima de qualquer, até do voto. O reconhecimento natural, de você agradecer, de você respeitar. A Polícia Federal, porque nós temos que ter o máximo de cuidado, porque a Polícia Federal, investigando esses sindicatos rurais, e eu não sei se Morada Nova tem pessoas que fazem esse tipo de trabalho, não estou aqui para julgar quem sou eu, mas Tabuleiro está envolvida, Quixeré, e parece que Russas, o próprio município de Russas. Eu tomei conhecimento de 3. O que eu chamo aqui a atenção, que nós temos que ajudar as pessoas sem receber nada em troca. Nós não podemos aqui, eu trabalhei desde 90 na Fundação Giovanni, eu queria uma parte aqui. Pois não, vereadora Rosmeli. Bom dia a todos. Eu queria até dizer que eu acho que esse problema aí começa lá do sindicato, porque eles que era para dizer que não tinha necessidade de ter intermediário para o agricultor chegar até o sindicato para dar entrada no seu benefício. E hoje eu vejo muito o trabalhador rural ter uma dificuldade tão grande quando chega na idade. Você precisa de coisas que nem existem, que a gente não sabe nem de onde é. E as pessoas que não têm o direito, rapidinho se resolve. Por quê? Porque há
como é que eu digo, essa facilidade dos agenciadores, porque existe agenciadores, tá certo? Então, assim, tudo isso aí precisava ser visto também, porque eu vejo hoje, lá no Iraponga, agricultor está lá com seu benefício negado, e você conhece desde que nasceu na agricultura e está negado, entendeu? Mas por conta disso, porque eu acho que tem um problema lá. Não, nós não aceitamos agenciador. Você vem com toda a documentação que vai ser resolvido isso aqui sem precisar. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, vereadora Jane. Lhe dou já uma parte, lhe dou já, só aqui para mim. Olha, a minha preocupação futura é que nós sabemos que existem poucos agricultores. Mas aqueles que são ainda agricultores, que aprenderam com seus pais a cultivar a terra, porque gostam da agricultura, eles ainda estão lá trabalhando, apesar das dificuldades que eles enfrentam. Mas muitas das vezes, é como a vereadora Rosemary falou, o cidadão passou a vida toda trabalhando na agricultura. Na hora que ele vai se aposentar, ele não tem as provas suficientes. E nós temos que tomar uma atitude, nós vereadores do município de Morada Nova, e os demais vereadores do Vale do Jaguaribe, para que chamar o INSS a atenção. Nós sabemos que dentro do INSS existem pessoas imbuídas com boas intenções, competentes, que é o caso do Pedro aqui do INSS, que conhece a dificuldade, inclusive é agricultor, vive da agropecuária, vive trabalhando lá porque gosta daquilo e conhece as pessoas. E muitas das vezes, agora recentemente, vereador Jorge, uma menina que eu falo assim, que ela não cresceu muito e deficiente, a coluna dela parece um S terrível, não anda nem, não sai de casa. Não sai de casa, vereador Marquinhos. E o médico, eu não sei nem se negou. Por quê? Logo, ela não passou na entrevista por falta de prova que era agricultura. A mãe trabalhando na agricultura, o pai é agricultor, e ela começou trabalhando, não aguentou mais, porque a doença, a escoliose, se agravou de tal forma, de tal maneira, que ela parou os estudos e hoje não sai nem de casa, vive lá, acuada praticamente dentro de casa. E eu venho tentando rever essa situação dessa jovem, que poderia estar estudando ou fazendo um tratamento, que não tem condições de fazer um tratamento. E poderia estar recebendo um benefício que é um direito dela. E aí, peraí, só um momento aqui, vereador Marquinhos, deixa eu dar logo aqui a parte para não acabar o tempo. Vamos finalizar. Para ser rápido. A Giovanni, você tem toda a razão e está enraizado, né? Agora, é criada alguma dificuldade justamente para não haver essa facilidade, né, dessa corrupção toda, né? E eu acredito que a pessoa só procura um advogado se realmente for negado. Ele não teria nenhuma razão para constituir um advogado para dar entrada na sua aposentadoria. O sindicato é encarregado disso. Ele só vai solicitar um advogado caso seja negado, que aí não, tem que entrar com ação contra o INSS. E essas ações que o próprio INSS faz, de pedir nota fiscal, de ter um período, porque tem um período que você tem que ser sindicalizado, para você poder ter o direito parece que, se eu não me engano, são 15 anos, ou alguns anos, ou 5 anos, eu não tenho certeza aqui. Mas são feitos para isso. E mesmo assim, como a Rosemary disse, é mais fácil uma pessoa que não seja trabalhador rural conseguir a aposentadoria por meios que eles conhecem melhor os artifícios, vão e conseguem, dentro de uma associação, dentro de um sindicato, burlar a lei e ser aposentado. E outros, né, que têm todo o direito de ser aposentado, é negado muitas vezes. Mas aí a Rosemary disse um negócio muito importante. O próprio sindicato, inclusive que houve eleições agora, e tem que passar por uma reformulação, o sindicato tem que passar por essa reformulação, para que possa ter mais consistência na hora de tratar com seus sindicalizados. Ou seja, que ele possa fazer com que esses benefícios cheguem primeiro. E muitas vezes eu vejo também que o sindicato poderia disponibilizar um advogado
para que não seja preciso até ele, né, disponibilizar. Já tem um advogado, mas parece que o advogado... Pronto, ou terceiros, né? Mas parece que eles procuram terceiro, Jane, já me foi informado também. Por que eles procuram terceiro? Porque esse advogado do sindicato, ele demora muito, porque tem muito processo. Então eles procuram outro advogado, que não era o caso. Eu acho que o sindicato deveria, não sei se ele consegue fazer isso, ter um advogado que ele possa disponibilizar mais tempo para esses sindicalizados, para que ele não possa procurar um terceiro, né? Seja resolvido lá pelo próprio sindicato, porque aí o sindicato tem meios, né, tanto o próprio sindicato como o advogado do sindicato, para agilizar melhor. Mas a demora faz com que eles procurem. Eu sei hoje que tem vários advogados trabalhando nessa casa. Olha, ainda tem essa desvantagem. A Jane está me dizendo aqui que tem pessoas que há mais de 6 anos procuram esse benefício e não são atendidas. Aí é o prejuízo maior ainda para o erário, porque no dia que eles conseguirem, vai receber todo o atrasado. Se o advogado for bom, eles recebem todo o atrasado, né, podendo ter sido pago desde o começo direitinho. Aí vão receber todo o atrasado. O advogado gosta muito disso. A melhor causa para o advogado é aquela que foi negada e já está com muitos anos que foi negada. Todo advogado, quando você vai falar sobre esse tipo de ação, eles faz quanto tempo você deu entrada? 3 anos, essa aí que eu quero. Quando você vai dar entrada pela primeira vez, eles não querem muito não, mas quando dizem que já está 3 anos que foi negada, eles aceitam ligeirinho, porque sabem que a bolada é maior. Eles têm caminhos que a bolada seja maior. Então, o sindicato tem que passar por essa reformulação, Jane, né? A gente sabe disso, porque a gente tem 30%. A gente sabe disso, tem que passar por essa reformulação para que o próprio agricultor seja mais protegido. Obrigado, Giovanni. Isso, agradeço, vereador Jorge. E realmente essa problemática ela existe. E como falou o vereador Jorge aqui na tribuna, a questão do INSS local, que aí é onde entra a nossa cobrança. A nossa cobrança para que esse INSS local possa vir atender as necessidades desse povo carente aqui de Morada Nova e outros municípios próximos a Morada Nova, como Ibicuitinga, Jaguaretama e Nova Jaguaribara, aqueles que possam vir para cá, que nós sabemos que a demanda em Russas é muito grande, inclusive denúncias aqui eu encaminhei, porque pessoas que trabalham comigo, que foram ao INSS de Russas, viram de perto e gravaram, até com o celular, que o Renato está aqui, viu, pessoas nas filas, vindo de outros municípios para fazer as suas perícias médicas, doutor Nacélio. E aí, marcado para 7 horas da manhã, 3 horas da tarde, o médico não se sabe se vai vir ou não, fica para 3 horas da tarde, e muitas das vezes o médico não comparece, que são poucos os peritos, e aí a pessoa é prejudicada. Perdeu o transporte porque foi de Topic, ou então de ônibus. E aí fica lá, pedindo favor para vir até o Triângulo de Limoeiro, correndo o risco, chegando em casa de noite. Isso aconteceu constantemente, eu trabalho com isso e eu vejo a necessidade de nós fazermos essas perícias aqui, vereador Marquinhos. E aí é onde cabe a nossa ação. Vamos agir, vamos estar aqui. Em setembro, eles nos deu uma resposta, no dia 26 de setembro de 2013. Quando eu solicitei os médicos peritos, eles falam aqui realmente aquilo que o vereador Jorge que achava na questão do concurso. Ou seja, ele diz aqui, esperamos que logo em breve a nossa autarquia contemple as novas agências com vagas de concurso público para a ocupação de cargo de perito médico previdenciário, para que os ansejos de Morada Nova e outras cidades sejam atendidos em sua plenitude. Atenciosamente, Antônio Gonçalves Soares Coelho, ele é gerente do Serviço de Saúde do Trabalhador, da Gerência Executiva de Fortaleza. Então, eles já tomaram conhecimento, já sabem que nós pedimos. Essa Câmara aprovou e está aqui a resposta. Só que nós queremos realmente que os médicos venham para que essas pessoas
no lugar de ir para Russas, nós temos um prédio aqui belíssimo, com toda a infraestrutura, para dar esse suporte, esse atendimento a essas pessoas que realmente necessitam desses serviços relevantes. Então, era isso que eu tinha a dizer. Quer uma parte, vereador? Quero. Pois não. Colega Giovanni, você trouxe hoje para essa tribuna um dos assuntos mais importantes, principalmente para o homem do campo. Depois que nossa agência do INSS foi inaugurada aqui, nunca na história de Morada Nova teve tanto benefício negado depois da inauguração dessa agência. A prova é tão grande que a implantação de escritório de advocacia aqui em Morada Nova e com gente visitando as casas, quem tiver aposentadoria negada ou qualquer tipo de benefício, procura a escritório tal, que nós iremos entrar com ação, e ainda diz que vão ganhar a causa, porque já acho que estão ganhando todas. Recorre na Justiça Federal, em Limoeiro. Se você for limoeiro, Giovanni, todos os dias na Justiça Federal, você pergunta se a Justiça Federal está em Morada Nova, porque a maioria é de clientes de Morada Nova. Dessas pessoas que foram negados os benefícios, ninguém sabe o porquê. Há umas perguntas que acho que as pessoas, os funcionários que lá estão no INSS, e nós vamos perguntar isso para o Pedro quarta-feira, pergunta até o que as pessoas estão pensando. Eu acho que é. Porque eu nunca vi um índice tão alto de rejeição de cadastro de pessoas solicitando a sua aposentadoria. Só para completar, teve um dos rapazes de fora aí que perguntou até qual era a fundura da cova. O Matuto sabe o que é fundura de cova? Quantos centímetros? Quer dizer, realmente eu recebi essa denúncia. É um critério absurdo, Marquinhos. É um critério absurdo. Até o linguajar, quando o Matuto não sabe o que é. Não sabe o que é. É um meio palmo, é um palmo. Quantos centímetros? Aí nega. Obrigado. Não, foi um prazer. Mas é desse jeito, Giovanni. As coisas, não é como a lei diz. A presidenta faz um pronunciamento, você completar 60 anos, se for agricultor, com 15 minutos está aposentado. E não é o que diz. Eu sou do PT, sou do Partido dos Trabalhadores, mas eu não admito essas coisas. Porque o discurso é um e a prática é outro. Porque tem muita gente em Morada Nova hoje sofrendo, inclusive a gente que vai vir nesse meio, a gente vê pessoas agricultoras sofridas que foram negados os benefícios por perguntas que as pessoas fazem aí inescrupulosas. Aí não aguento mais. E peço muito a Deus que os peritos que vierem para Morada Nova tenham um coração bom. Vejo o lado humano também. Porque, doutor Nacélio, eu levei uma paciente para Russas que teve que ir a Jaú, em São Paulo. Até transplante essa criança fez. E o perito, num gesto que eu nunca vi daquele jeito, um mau caráter, que aquilo não chama de médico não, mau caráter, ele negou o benefício da criança. Ele negou na agência de Russas, disse que a criança não tinha nada. A criança com leucemia aguda, que é o câncer mais gravíssimo que tem no sangue. Vossa Excelência sabe mais do que eu. E o que aconteceu? Com 6 dias a criança entrou em óbito. 6 dias a criança faleceu e o médico disse que a criança não tinha nada. Queira Deus que não venha para Morada Nova uns animais daqueles. Que aquilo eu não chamo de médico não, eu chamo de animal. Obrigado pela parte, colega vereador Giovanni. Abrir a sessão, eu tinha pedido a parte, é porque... Fazer a parte, vereador. Né? O que eu ia falar, o Cláudio Maroca já deu um grande toque em relação a isso. A questão de tem pessoas no interior, a gente que nasceu e se criou no interior, e muitas vezes, caro amigo Giovanni, eles nem pronunciar as palavras do grão do qual ele trabalha desde criança, não sabe direito. Então essas pessoas são altamente desinformadas. São pessoas que não têm uma capacidade intelecta como uma pessoa que vive na cidade. É por isso o caso que a Rosemary diz, que alguns que moram na cidade a vida toda são aprovados e aquele que está lá no interior é desaprovado por conta disso aí. Aí eu, no meu ponto de vista, até daria uma sugestão, que eu acredito que aí seria de ordem social. Já que o sindicato não está dando conta de tudo isso aí, seria através da Secretaria de Ação Social
criar um escritório, um sistema que pudesse ajudar essas pessoas, até para adquirir a sua documentação necessária. Desde o momento que foi aprovado realmente e comprovado que aquela pessoa é agricultora, que nasceu e se criou na agricultura, ele deveria ter um apoio maior do município. Então, seria uma sugestão aí, eu vejo que aí é de ordem social. Obrigado. Só agradecer a paciência de Vossa Excelência, vereador Marquinhos, e dizer aqui, finalizando, que longe de mim de dizer que os sindicatos rurais são corruptos. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que lá existem pessoas competentes, pessoas que trabalham no dia a dia, conhecem a agricultura, tanto de sequeiro como a agricultura irrigada. Infelizmente, pessoas ainda usam dessa má-fé. A outra questão, também dizer que o INSS também não é corrupto, ou seja, as pessoas, não são todas, alguns que trabalham, que utilizam, né, do seu trabalho para poder realmente ganhar mais dinheiro desonestamente. Então, existem pessoas competentes, como é o caso do Pedro aqui, que Morador conhece há muitos anos, é filho dessa terra, pessoa que tem um coração muito bom, humano, muito humano, né? Escuta a voz do agricultor, conhece quem é agricultor, porque aquela entrevista é importante. E muitas pessoas que estão novatos no INSS, vereador Marquinhos, novatos, não sabem, não conhecem a história do agricultor, não conhecem a família. E aí é importante que essas perícias possam ser feitas aqui, para que realmente nós podemos, esses agricultores futuros possam ser aprovados e não vir atrás de requerer na justiça o seu benefício. Agradeço, vereador Marquinhos.